vai ter no YouTube. Aí agora tá gravando. Vamos começar os exercícios lá. Então, tema: relação entre os modos de vida nômade e sedentário. Não sei se vocês lembram, nômade é aquela pessoa que vive em vários lugares. Então, vamos colocar os homens das cavernas, né? Então, por exemplo, o lugar que eles estavam ficou muito frio, começou a nevar, eles migravam para outro lugar mais quente. Acabou, por exemplo, as plantas que eles colhiam as frutas e acabou a caça, eles iam para outro lugar. Então, isso a gente chama de nômade, certo? O cara que vive de um lugar para o outro. Sedentários são pessoas que ficam no mesmo lugar. Tanto é que tem não uma doença, né? Mas um estilo de vida sedentário são pessoas que não fazem exercício físico, têm uma dieta pouco balanceada. Então, pessoas sedentárias têm predisposição, por exemplo, a engordar muito, a ter alguns problemas de saúde e tudo mais. Sedentário é aquela pessoa que fica no mesmo lugar. Só que esse é o termo da saúde. O termo da história são pessoas que ficam nesse mesmo lugar. Eles normalmente formam vilas, cidades, civilizações que são maiores, e eles se agrupam normalmente na beira dos rios, tá? Então, as primeiras civilizações do mundo, eles sempre ficavam na beira dos rios. Então, tem a Mesopotâmia, no Tigre e Eufrates, o Egito Antigo no Rio Nilo, a civilização chinesa no Rio Amarelo e a civilização indiana que foi na beira do Ganges, o nome dos rios, né, que eles se fixaram. Então, vamos lá. Recadinho para vocês, ó. Cara estudante, nessa semana você examinará o conceito de modernidade para interpretá-lo como uma construção intelectual de uma determinada época e estritamente vinculado às sociedades europeias e que, portanto, excluía os demais povos. Além disso, você compreenderá a importância da formação e da consolidação das monarquias absolutistas no período, no caso do período moderno, e reconhecerá o humanismo e o renascimento como movimentos que romperam com a mentalidade medieval, difundindo uma nova visão do ser humano e de um mundo que influenciou todos os setores da vida do Ocidente. Nesse sentido, é importante que fique atento não somente aos nomes dos autores, artistas e obras do Renascimento e humanismo, mas perceba esses movimentos como um dos fundadores da própria modernidade. Também é necessário destacar as importantes transformações empreendidas pelas reformas religiosas nesse contexto. Então aqui está falando bastante coisa, está falando que o ser humano atingiu um grau de evolução maior, ele se voltou para as ciências, os autores, pintores e tudo mais, eles buscavam a ciência como forma de explicar as coisas. Então a própria igreja teve que realizar reformas, porque ela não estava de acordo com a ciência, ela estava bem distante disso. Então, eu vou dar um exemplo básico para vocês. Nessa época, a igreja vendia lugar no céu. Vocês já viram algum padre hoje em dia, numa missa, vendendo um lugar do céu para vocês? Falei assim, ô Rian, se você quiser comprar um lugar no céu quando você morrer, paga aí 5.000 reais para mim aqui, para o padre aqui. Não existe mais isso. É por que não existe? Porque a igreja, na época, fez uma reforma. Ela proibiu os padres, bispos, o papa, de vender esse tipo de coisa. E, obviamente, a gente sabe que é uma mentira, é só para enganar as pessoas, né? Então, aqui, ó, recapitulando. Nós, pintores, queremos, pelos movimentos do corpo, mostrar os movimentos da alma. Convém, portanto, que os pintores tenham um conhecimento perfeito dos movimentos do corpo, Voltei. dos aprendos da natureza, para imitar, por mais difíceis que sejam, os múltiplos movimentos da alma. Quem, sem o ter tentado, poderia crer o quanto é difícil representar um rosto que ri, sem fazer o triste ao invés de alegre. Então ele tá falando que é difícil a gente desenhar uma pessoa com feições diferentes, rindo, chorando, tudo mais. Então essas pessoas na época, eles estudavam muito isso. Por exemplo, a musculatura do braço, como é a musculatura do abdômen, para eles conseguirem reproduzir certinho na pintura deles. Depois, se vocês quiserem, eu mostro alguns quadros, algumas imagens para vocês verem certinho o que eu estou falando.
Ainda que poderia, sem grande estudo, exprimir rostos onde a boca, o queixo, os olhos, as faces, a testa se unem no riso ou nas lágrimas, também é preciso aprendê-lo da natureza, procurando os mais fugitivos aspectos das coisas, os que fazem imaginar ao espectador mais do que ele vê. Então ele está falando sobre arte, tá, gente? Então é um texto assim um pouco mais complicado de entender, mas resumindo ele é o quê? O artista, quando ele vai pintar um quadro, quando ele vai fazer uma música, quando ele vai, sei lá, qualquer movimento artístico, uma dança, ele está querendo exprimir alguma emoção. E emoção faz parte da nossa alma, não faz parte do nosso corpo. Nosso corpo ele faz o quê? Ele se expressa. Então, quando você vai no balé, quando você às vezes vai numa igreja que tem gente cantando, então isso são todas expressões do nosso corpo. O carro passar aqui. Não vai dar pra ouvir nada. Aí acho que passou. Daí o que que acontece? Isso que ele está falando que é difícil fazer. A arte é o que? Você se expressar de alguma forma que as outras pessoas vão entender. Então, você pintar um quadro, você dançar, você construir algo, um monumento, alguma igreja e tudo mais. Então, é a sua expressão de alguma coisa que você pensa, alguma coisa que você sente. Ficou meio difícil de entender, calma que a gente chega nos finalmente aqui. Vou mostrar umas imagens só para vocês verem o que eu estou falando também. Sempre que nos lembramos do tema Renascimento, associamos esse movimento cultural com as imagens dos grandes artistas plásticos e suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até nossos dias, como a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que obviamente você já deve ter visto uma vez na vida, a Pietà, do Michelangelo, e a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. As artes plásticas acabaram se transformando num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista, espelhando, por meio de seu intenso desenvolvimento, os acontecimentos mais marcantes do processo de configuração das relações sociais e mercantis daquela época. Sob a influência do humanismo, os renascentistas entendiam que a arte deveria ser algo vivo, dinâmico, humano, ou seja, um retrato da própria vida. Eles consideravam que a obra de arte deveria levar quem a contempla a imaginar mais do que o espectador vê. Essa nova perspectiva abriu as portas para a Idade Moderna, que se apresentava como uma proposta distinta da velha Idade Média. Eu vou mostrar essas obras de arte para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando. A Pietà, que foi esculpida pelo Michelangelo, ela é uma obra que narra aquela cena que Maria está com Jesus nos braços. Quer ver? Eu vou colocar os detalhes dela para vocês darem uma olhada. Se vocês não estiverem vendo, vocês falam, tá? Olha isso aqui, ó. Olha essa imagem aqui, ó. Dá para ver que a pessoa tá o quê? Tá dormindo. E olha o jeito que o formato do rosto tá bem feito, ó. Parece que é uma pessoa congelada. Olha o rosto de Maria. Olha o tecido. Isso aqui é pedra, tá, gente? Ele esculpiu na pedra. Olha isso. Como o tecido parece um tecido, nunca parece que é uma pedra isso aqui, ó. Parece que a pessoa tá o quê? Tá petrificada na imagem. Então isso é perfeição, tá vendo? Então isso é perfeito, ó. O jeito que ele esculpiu o abdômen, ó, a roupa da Maria, tá vendo? Então isso é o renascimento. Então os artistas tentavam imitar o que o ser humano era. Só que ele fazia isso às vezes com passagens da Bíblia, com pessoas que eles conheciam, então eles pintavam também pessoas e tudo mais. Então você vê que a perfeição desses artistas pegou um grau muito alto. Por quê? Porque eles eram embasados na ciência, então eles tinham que estudar o corpo humano para saber como que é a musculatura, para saber. Por exemplo, o Da Vinci, era comum ele pegar alguns corpos de pessoas que, obviamente, já tinham falecido e foram enterrados em cemitérios. Ele roubava os corpos dessas pessoas e levava para casa e tirava a pele deles, para estudar a anatomia dos músculos. Então, tipo assim,
como que o músculo está, por exemplo, na perna, o outro no braço, qual que é o tamanho. Então ele estudava isso para conseguir pintar de uma forma que isso tudo apareça na obra dele. Então isso é o Renascimento. Então aqui está falando, isso aqui é uma linha do tempo, né? Então não tem muito o que explicar, até falei um pouquinho. Fala sobre mercantilismo, capitalismo industrial, só que essa aula é depois, tá? Depois eu vou falar bastante sobre esses temas com vocês. Então, só precisa saber mesmo aqui, entender assim, mais ou menos as idades, né? Pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Contemporânea a partir de 1789, que colocou a data. Né? Então, vamos lá para os exercícios. Aqui tem um textinho, né? Que ele está propondo para a gente fazer. Então, ó, o que vocês podem fazer aí, ó? Pega o caderno seus, daí vocês já vão anotando as respostas, tá? Fica mais fácil do que vocês depois verem a aula de novo e fazer, ou fazer sozinho. Eu vou fazer com vocês. Eu já tô com minha Vamos apostila aqui. embora. Se tiver com o pet aí também, se já recebeu, se já imprimiu, já pode usar o pet. Daí é só fazer aí. Então vamos lá. Muitos historiadores denominam a Idade Moderna o período que vai do século XV, começa em 1401, ao século XVIII, termina em 1701. O texto a seguir discute o conceito de modernidade empregado nessa denominação, leia o faço que se pede. A gente vai ler o texto e responder as perguntas. Olha lá. À primeira vista, talvez haja muito poucas outras noções que contenham uma dose tão considerável de fluidez e incerteza. Os compêndios referem-se ao início dos tempos modernos e à Idade Moderna, como se tratando de coisas absolutamente claras, evidentes mesmo. Mas o que vem a ser definir uma época como moderna, contrastar o atual, o recente, ao que é velho e ultrapassado, seria uma resposta possível a essa pergunta? Comprovada através das ideologias que se pretendem inovadoras faces ao existente, origem assim de sucessivas modernidades. Esse texto é difícil de vocês entenderem, viu? Esse texto não é fácil de ler. Mas resumindo a ideia do autor aí do texto, ele está falando que o que é a idade moderna? É aquela que venceu o ultrapassado, o velho, por exemplo. Hoje vocês têm um celular para vocês assistirem aula comigo. Mas vocês já pensaram que seus avós não tiveram celular? Se tivesse uma pandemia, como que eles iriam estudar? Entendeu? Então, o que acontece? A gente tá na, na idade contemporânea. Então, já passou dessa idade moderna, certo? Hoje a gente tem eletricidade, hoje a gente tem um celular, computador, a gente tem como se falar e se ver ao mesmo tempo. Coisas que eram inimagináveis há 40 anos atrás. Ninguém pensava que poderia ser feito isso. Então, é isso que ele está falando. Vamos para as questões lá. Pesquise em dicionário de língua portuguesa o significado da palavra moderno e registre no caderno. As definições que você encontrou são parecidas ou diferentes com o seu entendimento sobre a palavra? Então, vamos lá, vamos pesquisar aqui, ó. Moderno. Colocar lá. Significado. Olha lá. Relativo ou pertencente à época histórica que se vive. Então, hoje, por exemplo, pode ser moderno. Ou se não, ó, que é de época posterior à atividade greco-romana. Essa segunda é mais parecido com aquilo que a gente está estudando. Ah, professor, mas por quê? Por causa disso, ó. Olha lá. Idade moderna. Ela está onde? 1453 a 1789. Quer dizer o quê? Foi depois dos romanos e dos gregos. É isso que está falando aqui, ó. Depois da antiguidade, ó. Tá vendo a antiguidade aqui, ó? Idade antiga. A idade moderna seria depois o quê? Da antiguidade. Então eu estaria aqui. Certo? Então, o que, que é para responder aqui, então, ó, no exercício? As definições que você encontrou são parecidas ou diferentes do seu entendimento sobre a palavra? Isso é uma questão pessoal. O que, que vocês acham? Pode falar aí. O que vocês acham que é moderno?
Estamos dormindo. Vamos. Não tem vergonha de falar, não. Ei, mas vocês não vão falar mesmo? Então vamos lá. As definições. Moderno é aquilo que vem depois do quê? Da antiguidade greco-romana. Certo? Na história é isso. Mas vocês entendem como moderno isso? Ah, meu celular é muito moderno. Moderno normalmente vocês entendem como avançado, tá? Vocês podem colocar aí. E vocês entendem o moderno como algo avançado e que ele não está de acordo com aquilo que o moderno histórico fala, né? A idade moderna. Se vocês terminarem aí, me fala. Se vocês terminarem, eu vou para a próxima, tá? Ô Jorge, dá para repetir a resposta fazendo favor? Dá. Coloca que o moderno é algo diferente do que vocês entendem. Tá, obrigado. Nada. É algo diferente. Hoje em dia vocês entendem o moderno como uma coisa tecnológica superior, uma coisa assim, ah, meu celular é moderno, ah, meu celular é mais avançado que o seu, por exemplo. O celular é mais moderno que o seu. E aí, posso passar para B? Pode. Então vamos embora. Se não conseguir responder, não tem problema não, tá? Depois é só ir lá no YouTube lá e pegar a aula de novo. Segundo o autor, de que maneira se define um período como época moderna? E o que significa ser moderno na Europa do século XVI? Bom, que maneira define o período? O período define o quê? Ele está falando aqui, ó, que o início dos tempos modernos, da Idade Moderna, como se tratando das coisas absolutamente claras e evidentes mesmo. Então, o que é uma coisa clara e evidente? Normalmente é ligado às ciências, tá? E às artes do culto ao corpo, aquilo que eu estava explicando para vocês. Então, o que vocês podem colocar aqui? De que maneira define o período como época moderna? A época moderna foi uma época de transformação das artes e da ciência, certo? Então, segundo o autor, de que maneira define o período como época moderna? A transformação do homem, consequentemente das artes, da ciência e assim vai. Do estudo, né? E o que significa ser moderno na Europa do século XVI? Ser moderno significa uma pessoa que está à frente, está pensando na frente, uma pessoa que o que a gente fala hoje que está antenada, né? O que vem do que está vindo como novidade, e tudo mais. Então, mais ou menos nesse sentido, tá? Pode escrever com as suas palavras mesmo, não precisa escrever igual eu estou falando não. E quando vocês derem ok aí, eu passo para a próxima. E aí, pessoal? Tô dormindo aí, galera? Posso passar para a próxima? Pode, terminei. Terminou? Terminei. E aí, Rian? Tá respondendo Oi. nada? Pode ir pra próxima. Pode ir? Pode. Bora. Então lá. Tem uma pintura aí, né? A pintura seguinte foi feita por Lavínia Fontana.
uma das mulheres mais proeminentes da arte renascentista. Observe a imagem e identifique as características da arte renascentista. Em seguida, por meio de uma pesquisa, explique a participação das mulheres nesse movimento. Então vamos lá. Primeira coisa, ele está perguntando o que vocês estão vendo na imagem. Identifique as características. Então, quais são as características da Renascença, né, que a gente chama? Essas pessoas para vocês, elas parecem reais, como se fosse uma foto, ou elas parecem um desenho animado? E aí? Parece desenho, né? Uma pintura, ao certo. É uma pintura, mas elas estão retratadas como nós mesmos ou como desenho? Um simples da vida? Ah, pessoal, acho que é Como nós mesmos. real. Isso. É isso aí que eu quero que vocês falem. Isso aí parece real. É realismo, né? Não é realista isso aí. Então você vê, por exemplo, a barriguinha da criança, a falta de cabelo, as mãos. Então parece com as mãos nossas, parece com a fisionomia do corpo nosso, certo? Então, como que você identifica as características? Algumas características do renascentismo, as pinturas serem realistas, vocês podem colocar aí, por exemplo, realismo na pintura ou na escultura. Outra coisa que eles ainda falavam bastante sobre religião, caso esse quadro é um quadro religioso, né? Você pode ver aí as auréolas aqui, ó, aquele disquinho que fica no quando você vê um personagem de um anjinho, alguma coisa, um desenho animado, e também é na igreja, né? Mas você quer dizer que é a divindade. Então, é a Sagrada Família, tá, gente? No meio é Jesus Cristo, daí atrás é a mãe e o outro é o pai, Maria e José. Certo? A primeira questão. E a segunda está falando em identificar as características da arte renascentista, em seguida, por meio de uma pesquisa, explique a participação das mulheres. Gente, a participação das mulheres nesse período era muito pequena, tá? Bem pequena. O conhecimento, o acesso era somente dos homens, tá? Então essa mulher, com certeza, foi uma exceção nessa regra. Pouquíssimas mulheres participavam da arte, das ciências nesse período, tá? As mulheres eram separadas, né? Segregadas do movimento. Certinho? Deu para entender? Deu para fazer ou não? E aí, galera? Pronto. Tranquilo? Pronto, terminei. Deu. Deu. Aí sim. Então, 3, a última para nós terminar a aula de hoje. A ponte explica os fatores que propiciaram a disseminação das ideias reformadoras na Europa, nos séculos XV e XVI, apesar do enorme poder da Igreja Católica nesse período. Então, ele está falando o quê? Quais fatores que fizeram a disseminação das ideias reformadoras na Europa? Primeira coisa, a igreja, igual eu falei para vocês, elas vendiam lugar no céu, elas vendiam alguns amuletos, por exemplo, uma lasquinha da cruz de Jesus, ou se não, um espinho da coroa de Jesus Cristo. Então, isso aí eram relíquias que eles chamavam. E eles vendiam para arrecadar dinheiro. Então, o que acontece? A Igreja Católica, ela mentia para as pessoas nessa época, para que as pessoas dessem dinheiro para ela, certo? Isso acontecia muito, né? Então, ele está pedindo para explicar quais os fatores propiciaram a disseminação das ideias reformadoras. O que é ideia reformadora? São as ideias que iam contra a Igreja Católica na época. Por exemplo, mas, ô padre, por que não dá garantia que eu vou ter um lugar no céu aí, já que você está querendo vender um lugar no céu? Entendeu? Começaram a questionar isso. Daí a igreja falava assim: aquele rapaz morreu lá de uma doença porque ele era um pecador. Mas aí começavam a morrer os padres também. E as pessoas pensavam o quê? Uai, mas o padre também é pecador? Entenderam? Então esses questionamentos, eles foram colocados para fora. É por isso que a gente chama de ideias reformadoras. Eles estavam querendo reformar a cabeça das pessoas. Falar assim, olha, a igreja não é isso tudo que vocês estão achando. Entendeu? Então a igreja mandava e desmandava na época.
Só que eles começaram a ver que não era bem assim. A igreja às vezes mentia, às vezes a igreja, eles passavam a perna, digamos assim, nas pessoas que eram humildes, que não sabiam o que estavam fazendo. Então, a maior parte das pessoas também não eram letradas, então eles não sabiam ler e escrever. Então, o que os padres, bispos contavam para essas pessoas, eles encaravam como verdade absoluta. Ah, você vai ter seu lugar no céu se você me pagar R$ 500. As pessoas iam e pagavam, isso era comum, tá? Não existia TV, não existia celular, não existia informação para essas pessoas. Eles não sabiam nem ler e escrever. Então, aqui, ó. A ponte explica fatores que propiciaram a disseminação das ideias reformadoras. Quais são os fatores? Os questionamentos que as pessoas faziam com a Igreja Católica. Desculpa. Olha o corona. O que acontece? Então eles faziam o quê? Eles questionavam algumas coisas que a igreja estava fazendo, como vender lugar no céu, vender relíquia de Jesus e tudo mais. E eles também questionavam as doenças, o próprio poder da igreja, por que, que ela é tão rica, por que, que ela tinha tanta terra. Então isso fez com que a população começasse a se revoltar, entendeu? Então, explica os fatores, então os fatores foram esses. Foi a revolta da população por parte da Igreja Católica, foi as pessoas se voltarem para as ciências para explicar as coisas, por exemplo, por que, que você ficou doente, por que, que chove, por que, que teve um terremoto, etc. Mais ou menos esse sentido da resposta. Vocês ficaram com dúvida nessa aí? Vocês querem que eu explique melhor? Eu E só aí? explica melhor aí que eu não entendi muito bem assim. Eu explico, não tem problema. Ele está falando, a ponte explica os fatores que propiciaram a disseminação das ideias reformadoras na Europa. Então, quais foram esses fatores? A ciência em oposição à igreja. Então, por exemplo, a igreja explicava assim, ó, Rian, tá chovendo agora porque Deus quis. Daí o que acontece? Ué, mas peraí, como que forma a nuvem? A nuvem evapora e a água evapora no rio, no oceano e forma a nuvem. O que faz chover? Várias nuvens reunidas fazem chover. Então, quais fatores propiciaram a disseminação das ideias reformadoras na Europa? São os fatores que questionavam a Igreja Católica e o seu pensamento, entendeu? Então, quando a pessoa falava que Deus faz chover, ele falava, não, não é Deus que faz chover. A água evapora, ela vira uma nuvem, a nuvem se junta e ela precipita, ela cai chuva. Deu para entender agora? A ideia? Deu, mas tem gente que quando tá chovendo é que Deus tá chorando. Deus está chorando. Mas tem um Deus chorando lá em cima? Ué, depende, eu não sei, nunca fui lá em cima pra ver, ué. Ué, a ciência fala o quê? O que chora? Da água, da, Da da, água. da... Vocês não estudaram geografia, que a água evapora, forma as nuvens vão se juntando, ficando pesada e cai água de volta na Terra? Ah, sei lá, né? Dá pra entender agora. Então, é mais ou menos isso. Se o padre chegasse e você vendesse assim, falou, Rian, vou vender um lugar no céu pra você por R$ 100, você ia comprar? Eu não ia saber se eu ia pro céu, ué. Vai que eu ia pro outro lugar. Então, você não sabe. Então, como que a igreja ia fazer isso? Depende, né? Vai que só pro céu também, né? Ué, Jesus Cristo pelo menos falou que o tempo de Deus está no seu coração. Se você fizer a vontade de Deus, você vai para lá direto. É isso, não precisa pagar nada. Ele falava que os pecados você não lava os seus pecados com dinheiro. Pelo contrário, com arrependimento, com redenção, com nesse sentido. E aí, galera, deu para escrever? Sim, Deu? deu. Deu. Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa sobre essa primeira parte? Não, deu para entender. Deu para entender?
Gente, vocês não vão entender tudo. Esses textos também eu acho bem difíceis assim para o oitavo ano. Então o que acontece? Eu vou ver se eu passo alguns vídeos lá no sala de aula. Para quem quiser entender melhor, o professor às vezes não explicou direito, alguma coisa assim. Aí vocês assistem um videozinho, tem uns videozinhos bons que falam sobre renascimento e tal. Daí é bom que vocês entendem melhor a matéria. Beleza? Depois eu passo para vocês lá. Deixa eu só parar de gravar aqui. Depois